Como vai você? Tudo bem? Mais uma vez estou aqui, enviada por Deus para estar comunicando a você mais uma porção daquilo que Ele tem reservado para ti no dia de hoje. E é com muita gratidão a Deus, é com muito carinho, é com imenso prazer que mais uma vez estou aqui diante de ti para falar que és muito precioso para Deus, és muito preciosa para Deus. E Deus, Ele é aquele que Ele te vê como ninguém te vê, porque a maneira como Ele olha para ti é muito especial. Sabes lá o que é isso? E o olhar que Ele quer ter para ti é sempre um olhar de Pai amoroso. Amém? E nós já estamos aqui reunidos em seu nome, nós já temos aqui mais de 2 pessoas, e Ele já está aqui nesse lugar, porque a sua palavra diz que onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas, Ele estará presente. Portanto, já estamos aqui, reunidos em 2. Já basta para que Ele esteja presente. Amém? Mas, irmã, e se eu estiver sozinho? Jesus está presente. Amém? Porque será você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas em uma só. E sempre que estiveres andando com Deus, falando com Deus, dormindo, acordando com Deus, sempre estará, com Deus. E que você possa estar já meditando a respeito de estar na presença de Deus sempre. Amém? E estaremos aqui passando alguns minutinhos juntinhos, ligadinhos no amor de Deus, para estar trazendo mais uma porção da preciosa palavra de Deus, porque fique ligadinho, não saia daí, Deus tem bênçãos para você. Amém? E este dia, este momento é seu. Amém? E quem pode fugir o tempo de Deus? Amém? E é justamente sobre isso que estaremos falando hoje. Quem é o dono do tempo? É o nosso tema. Mas, enquanto isso, vou te dar aquele tempinho básico para que você esteja curtindo, deixando seu likezinho, comentando e já se preparando para compartilhar esta mensagem, que ela não é minha, ela é do Senhor. Amém? E, enquanto isso, vou aguardar para que você esteja, se inscrevendo no canal. Amém? Não saia daí, volto já. Deus quer falar contigo. Eu posso ouvir um amém? Amém? Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema: quem é o dono do tempo? O texto bíblico pelo qual estaremos lendo se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos do 1 ao 8. E diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantear e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerrear e tempo de paz. Amém? Eu posso ouvir um amém? E aqui estamos diante
da grandeza e do poder de Deus, daquele que é o dono de tudo, daquele que tudo que se fez e que existe e que está aí dentro das nossas possibilidades, foi Ele, o Deus Todo-Poderoso, que criou através da sua palavra poderosa para nos enriquecer com esta vida que há em nós, gerada por Ele mesmo. Então, nós vemos que Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas e nada foge à sua vontade, nada foge à vontade de Deus, porque a sua vontade sempre será boa, perfeita e agradável. Amém? E aqui nós já vemos o tema do texto, onde diz que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tempo determinado por Deus. O tempo é de quem? Quem é que determina o tempo? E aqui a palavra de Deus vem trazendo para nós de forma minuciosa, dentro desse tempo, todas as possibilidades dadas por Deus para serem colocadas em práticas. Estas possibilidades, elas acontecerão porque elas estão dentro do comando, da orientação e da palavra de Deus. E nós vemos aqui, o texto inicia-se com aquela palavrinha, com aquelas letras garrafais que diz tudo. A palavra já vem trazendo aqui, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Onde? Debaixo do céu. Porque quem está acima dele, quem dá o comando é quem está acima. Portanto, o que acontece debaixo é aquilo que está sob a ordem, a orientação e o comando de quem está em cima. E a palavra de Deus diz que Ele é aquele que está acima de tudo e de todos. Não tem ninguém que possa estar superior a Ele. Ele é o poder máximo. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Portanto, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque aqui há uma ordem suprema. Porque aqui é uma ordem máxima, soberana e divina, onde antes da fundação o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e o Verbo veio 100% Deus e 100% homem, e aqui andou nessa terra para nos apresentar o caminho, nos mostrá-lo como o caminho e nos fazer conhecer o Espírito Santo, conhecermos a Deus, conhecermos a tudo que diz respeito ao reino de Deus e nos apresentar dentro do seu tempo um novo e vivo caminho. E veio e deixou aqui um fruto do reino de Deus, que é a sua semente, a sua palavra. E esta palavra que produz vida e vida com abundância, porque Ele é a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu posso ouvir um amém? E, irmã, por que você está me falando tudo isso? Não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, porque nós não temos condições nenhuma de lermos e discorrermos a palavra de Deus se não formos guiados e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso ouvir um amém? E nós vemos aqui que
esse propósito de Deus em enviar a Jesus Cristo para um mundo perdido, onde o pecado imperando, onde Deus, Ele criou o homem para viver de forma santa, vivendo no paraíso, com tudo aquilo que Ele estaria oferecendo ao homem de graça, uma graça imerecida, mas ali Ele tinha projetado o homem segundo a sua imagem e semelhança, para que o homem pudesse estar todos os dias, na viração da tarde, ali, vivendo em família e tendo todos os dias um relacionamento com Ele, sempre à tarde aguardando porque Ele chegaria para conversar, para compartilhar de tudo aquilo que Ele próprio colocou ali. Deus, Ele fez com que o homem, ele tivesse autoridade sobre aquele lugar para estar ali dominando. Ele disse: dominai, depois que Ele cria todas as coisas e Ele faz o homem pelas suas próprias mãos. Viu que não seria bom que o homem vivesse só e da própria costela fez a maior cirurgia já realizada aqui na terra, porque faz com que Adão caia no sono profundo e quando acorda está ali ao seu lado a sua ajudadora, a adjuntora, que estaria vivendo lado a lado com ele, mas estariam debaixo da orientação de Deus, não andariam por si só, porque não teriam condições nenhuma, mas dependeriam de Deus para estarem ali onde Deus já havia criado todas as árvores frutíferas. Deus já tinha ali colocado diante daquela família um paraíso e Ele disse: dominai, dominai. E Ele é aquele que Ele faz o melhor para nós e Ele nos dá a oportunidade de dominar, mas tendo o domínio dEle, tendo a orientação dEle. E o homem, ele se perde quando ele deixa de ouvir a Deus para ouvir a voz enganosa da serpente, a voz enganosa de Satanás. E ali o homem, ele perde tudo aquilo que ele teria de uma forma muito tranquila e suave, mas agora com o suor do seu rosto, ele terá que trabalhar para lutar e poder conquistar de novo o acesso ao Pai, que foi perdido um dia. E aqui nós vemos nesta passagem maravilhosa a respeito disso, porque o homem, ele foi colocado em família, vivendo aqui na terra, para usufruir e experimentar o melhor de Deus. E a falta da compreensão, por dar ouvido à voz inimiga, o homem não usufrui da maneira como Deus gostaria. Mas Deus dá uma segunda oportunidade, porque Deus é aquele que sempre dará oportunidade para que nós possamos estarmos revendo e repensando a respeito daquilo que nós erramos, e Ele nos dá esse tempo maravilhoso para que possamos ter a oportunidade de colocarmos em prática aquilo que Ele mesmo nos orienta, porque não tem como fugir à vontade de Deus. Todas as vezes que tentarmos fugir aquilo que Deus estabeleceu para nós, nós vamos cair e nós dependeremos das mãos de Deus para nos levantar. A palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus, Ele estabeleceu um propósito para cada um debaixo do céu. Aqui diz que debaixo do céu existe um propósito aqui na terra. E cada um de nós não vivemos aleatoriamente sem um propósito. Deus, Ele tem. Irmã, mas eu não vejo nenhum propósito de Deus na minha vida. Você respira, você anda, você fala,
você não fala, mas você ouve, mas tem dificuldade no falar, você tem alma, você é um ser vivente. A palavra de Deus diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Amém? Porque nascemos para o seu louvor. Portanto, aqui ele nos dá esse tempo. E o que fazemos com esse tempo? Nós temos verdadeiramente a plena convicção de quem é o dono do tempo. Nós temos verdadeiramente a convicção de que há um propósito com esse dono do tempo para com as nossas vidas. Amém? Prova disso é que nascemos, vivemos e morremos. Aquele que existe por si só, e ele é aquele que gera vida, que constrói tudo aquilo que ele quer construir pela sua palavra. Portanto, essa soberania. Então, ele não faria nada que fosse obra do acaso. Isso não existe. Isso não existe. Não existe nenhuma bomba onde de uma explosão nasceu o homem. Isso não existe. A palavra de Deus, ela é verdadeira e precisamos dar crédito à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é confirmada na prática ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Amém? E aqui, quando a palavra de Deus diz que tudo tem o seu tempo determinado, diz que há tempo para todo o propósito. Então, a sua vida, ela está aí porque há um propósito nela, diante de Deus e para Deus. Porque nós nascemos para o seu louvor, para a honra e glória do seu nome. Amém? Então, quem é o dono do tempo? E o que tens feito com este tempo que o dono te deu? Amém? Hoje é para refletir, é para pensarmos em relação ao que estamos fazendo aqui na Terra. Temos produzido algo? Temos verdadeiramente conhecido e temos nos relacionado com o dono desse tempo? Amém? Porque precisamos conhecer o dono. É através da sua palavra. E essa palavra que ele coloca em nós para gerar a vida dele em nós. E com a sua palavra nós podermos usufruir e estarmos desenvolvendo o melhor dentro desse tempo que ele nos dá para algo que seja útil para ele. Amém? Porque nós precisamos ter uma vida edificada sobre a rocha eterna que é Cristo. E ele nos dá e nos envia a Cristo para isso. Então, nós aqui precisamos saber que temos um dono, que é dono do tempo que nos dá, nos permite estarmos vivendo aqui, e o que podemos fazer dentro dessa oportunidade que ele nos dá. Amém? E aqui, Salomão, ele vem trazendo aqui as palavras que não são dele, mas que são do Senhor, para nos falar a respeito desse tempo, desse momento que Deus dá a cada um de nós. E ele traz para nós essa riqueza de detalhes dos céus, quando aqui ele mostra que já está estabelecido por Deus um tempo para cada coisa aqui na terra. E ele diz que há tempo de nascer. E foi importante o seu nascimento. É importante estares aqui nessa terra, ainda que passando por muitas lutas e dificuldades, mas não é importante ter vida, não é importante ter nascido. Amém? Porque o seu nascimento, ele trouxe muitas alegrias para muitas pessoas. Amém? Muitas pessoas se alegraram com o momento do teu nascimento e depois com o teu crescimento. Amém? E vou te contar um segredo. Aquele que mais se alegrou com o seu nascimento
é o dono do tempo, é o dono da vida, porque a sua vida é um projeto de Deus. Amém? Seja em que circunstância tenha sido, em que chegou o seu nascimento, mas uma vida, ela é muito preciosa para Deus. E esta vida que um dia nasceu aquela criança linda e perfeita, porque a perfeição não é aquilo que o homem qualifica de perfeito, não. Não é aquilo que o homem analisa e entende que nasceu uma criança normal, braços e pernas perfeitos, todos os membros internos e externos perfeitos. É muito mais do que isso, porque toda essa engrenagem ali perfeita tem um dono, tem um Criador e, portanto, aos olhos do Pai, aos olhos do Pai, és perfeito, és perfeita, amém? És alguém de valor e muito importante para o dono do tempo, amém? E Ele conta contigo, Ele não precisaria, mas Ele conta com a tua vida, amém? Porque não é simplesmente um número, não é simplesmente mais um que está aqui nesse mundo, não. É alguém precioso e preciosa para Deus. Amém? E Ele tem propósitos com a tua vida. Amém? E já olhou à sua volta quantos precisam de você? Amém? E há esse tempo do nascimento, mas também há o tempo de morrer, porque não nascemos para semente. Mas eu tenho um segredo para você, porque nós temos esse tempo de morrer, mas nós temos também o tempo do nascimento natural, mas também nós temos o tempo do nascimento da nova criatura, porque Deus nos dá uma segunda oportunidade de nascermos de novo, para termos uma vida com Cristo aqui na terra. Faz muita diferença. Amém? Além de ter tido um primeiro nascimento, onde foi muito bem-vindo, onde teve festa, onde teve uma mãe aguardando 9 meses, tem uns que nascem de 7 meses, eu já vi até de 6 meses, mas não importa, o tempo é de Deus, e nasceste não fora do tempo, ainda que possas falar para mim, mas irmã, eu nasci fora do tempo, já estava passando do tempo. Deus é o dono do tempo. Nasceste no dia, no horário, cronometrado, os minutos, segundos, todos, o tempo de Deus na sua vida. Amém? E Deus dá essa oportunidade do novo nascimento, da nova criatura. E basta crer em Jesus Cristo e falar para Ele o sim, que tanto Ele nos chama, tanto Ele nos convida. E aí viveremos aqui na terra, nesse tempo que Deus nos dá, o tempo de nascer e o tempo de morrer. Mas dentro desse tempo de nascer, de crescer e morrer, temos esse tempo de um novo nascimento. Amém? Para podermos estarmos contando que um dia morreremos, mas que entenderemos que ao darmos o último suspiro, nós seremos recolhidos por Deus, pelo dono do tempo, e estaremos com Ele para sempre na glória. Amém? Porque nós temos aqui o Espírito dado por Deus, que nos faz andar, falar, pensarmos. Não vemos o nosso espírito, mas Deus, Ele tem a condição de ver o nosso espírito, de se comunicar com Ele. E nós temos o corpo, que é o invólucro da alma, essa alma que está aqui, onde Deus, para falar com essa alma, é no coração, onde aqui tem todo o sentimento humano, e aqui nesse centro das emoções, que é o coração, é aqui que Deus justamente Ele quer tratar, porque dele provém todas as saídas da vida. Amém? E
temos a oportunidade de estarmos fazendo o melhor com esta alma que Deus nos deu dentro do tempo, para que um dia possamos, quando o Senhor vier nos buscar, sendo uma nova criatura, dentro do seu tempo Ele nos recolherá e estaremos com Deus eternamente, porque Deus, Ele é um Deus eterno e a vida que Ele quer nos dar é vida eterna, porque de qualquer forma existe a vida eterna, mas Ele coloca diante de nós dois caminhos, escolhei qual seguir, amém? Então nós não adianta, existe o caminho do bem e do caminho do mal. Quem está no caminho do bem está com Deus, está seguindo a Cristo, e o caminho contrário é o caminho de trevas. E existem esses dois caminhos que, de qualquer forma, haverá uma vida eterna. Então, Deus nos dá esse tempo. É um tempo que Ele nos dá para que possamos verdadeiramente conhecê-lo de fato. E conhecendo de fato, estaremos o seguindo, estaremos o servindo e nós estaremos aproveitando o melhor do tempo que Ele nos dá. Portanto, há tempo de nascer, há tempo de morrer. E Ele diz que há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Porque há um período de colheita e nós sabemos muito bem disso. Nós sabemos que tem o tempo do plantio, nós sabemos que tem o tempo da semeadura, mas nós sabemos que existe o tempo da colheita e é o tempo de arrancar. Então, o que nós temos plantado aqui? Porque aquilo que nós plantamos é aquilo que estaremos colhendo. Se plantarmos uma boa semente, colheremos um bom fruto, mas se plantarmos uma semente que não esteja de acordo para gerar um bom fruto, nós poderemos colher sérias consequências de um fruto ruim. Amém? Portanto, a palavra de Deus, ela também é representada por uma semente nas mãos do semeador que veio a semear. E aquela que ela cai em terrenos pedregosos, em terrenos espinhosos, ali a semente ela fica perdida, mas aquela que caiu em solo fértil gera ali um bom fruto. Amém? É isso que a palavra de Deus traz para nós, porque esse solo que a semente ela é demonstrada pela palavra de Deus, onde ela é plantada, é no solo do nosso coração. Amém? Então, há esse tempo desse plantio e há um tempo de plantio aqui na terra. O que nós estamos fazendo com as nossas vidas no tempo dela, no tempo de Deus. Amém? Porque nós podemos mudar as estações, nós podemos mudar o tempo, nós não podemos, nós dependemos do Senhor. Nós já temos visto já sinais da vinda de Cristo, nós temos visto coisas acontecendo que antes nós não víamos. Mas o homem não pode interferir no tempo. E me lembro muito bem que dias antecedentes às 7 horas da manhã anoiteceu. Às 7 horas da manhã foi escurecendo e se fez noite a tal ponto de estar andando pelas ruas e ver os postes acendendo as luzes como se estivesse anoitecendo. E depois caiu aquela chuva muito forte, aquele temporal, e aí foi clareando de novo. Nós vemos que nós não temos como mexer com o tempo, com as estações e com tudo aquilo que Deus envia. Se é chuva, se é vento, se é sol. O sol, ele nunca esteve tão intenso como está agora. O sol, ele está fortíssimo, ele está aquecendo a terra de uma tal forma que nós já vemos pessoas reclamando que estão passando mal, está mexendo com o corpo das pessoas, com até mesmo o psíquico, emocional, tudo interfere na questão biológica, na questão fisiológica, e nós não temos como interferir, porque esse tempo ele é de Deus, e portanto, o que nós podemos fazer para mudar isso? Nada. O que nós precisamos fazer é aproveitar o que Deus nos dá dentro desse tempo e semearmos o melhor para que nós possamos ter uma boa colheita.
Amém? Porque há o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Que nós possamos termos esse tempo de arrancar o que foi plantado, tanto de bom quanto de ruim. Porque o de bom é porque gerou um bom fruto. E o fruto, quando ele é bom, ele tem muitas sementes. Deus dá uma nova oportunidade de uma nova colheita, de uma nova semeadura para uma nova colheita. E ele pode viver dentro desse tempo essa possibilidade de sempre estar se reiniciando e cada vez mais colher frutos melhores. Amém? E até mesmo quando chega um momento em que algo foi plantado e que foi muito bom, mas chegou o tempo, o fim dele, então é tempo de ser arrancado, e Deus arranca mesmo. Quem faz é Deus, não somos nós. Entendes tu isto? Porque quando Deus arranca, Deus, ele tem o tempo de uma nova colheita. Deus faz o que lhe apraz dentro do seu tempo. Amém? E há também o tempo de matar. Tempo de matar aquilo que precisa ser morto. Não simplesmente se trata de vidas, porque quem tem o poder de dar a vida e tirar a vida só tem um, é o dono do tempo, que é Deus. Amém? Mas é tempo de matar problemas dentro de nós que já estão arraigados e que precisa ser retirado de nós de uma tal forma que, se nós não retirarmos e não matarmos, matará a nós. Porque muitas das vezes as situações elas ficam tão agravantes e nós às vezes carregamos pesos onde Deus fala para nós: me entregue. Deus fala para nós: troque esse fardo pesado pelo meu, que é levinho. Então, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, que encontrarei descanso para as vossas almas. Amém? E muitas das vezes nós carregamos coisas que estão nos matando, mas que nós precisamos matar dentro de nós. Quanto orgulho, muitas das vezes, orgulho ferido. Quantas das vezes falta de perdão. Quantas das vezes vivemos situações extremadas sozinhos, mas não compartilhamos com os nossos familiares, com aqueles que podem nos ajudar. Então também é um tempo de matar uma enfermidade que está na alma, uma enfermidade que não, a busca de tratamento, e isso precisa ser verdadeiramente morto. Nós não nascemos para carregarmos peso dentro de nós mesmos que nos causa mal. Então nós precisamos arrancar toda a enfermidade, tudo aquilo que nós podemos fazer, porque Deus nos dá condições para isso, de clamarmos pelo seu nome, de termos forças, de reagirmos, não muitas vezes nos nossos braços, mas através da orientação de Deus. Por isso é importante conhecer o dono do tempo, porque só conhecendo o dono do tempo nós poderemos ter a habilidade suficiente para lidarmos dentro desse tempo. Amém? Com todas as coisas que nos advêm, e não são só as boas, na maioria das vezes são coisas ruins e negativas, mas chega um dia que nós podemos matá-las. Amém? Em nome de Jesus. E há aquele que nos garante, porque nós não nascemos para vivermos tristes, chorosos e carregando peso que nós não precisamos mais carregar, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria do Senhor é que nos impulsiona a termos essa esperança viva em Cristo Jesus. Amém? E a alegria, onde o Espírito Santo está, onde o Espírito Santo está, a fartura de alegria. Portanto, precisamos conhecer
o Deus da alegria. Nós precisamos conhecer o Deus da vida. Nós precisamos conhecer o Deus do tempo. Nós precisamos conhecer o dono do tempo. Amém? Há tempo de curar. Há tempo de cura. E quem sabe se esse tempo nos chegou, o tempo da cura. E Deus é o dono desse tempo. Amém? Tempo de curar. Porque nenhuma dor ficará para sempre, incomodando a alma, corroendo cada vez mais corpo físico, mas ao tempo da cura. Amém? E como nós podemos glorificar o nome do Senhor, testemunhar o que o dono do tempo fez, que mesmo passando por todo um tempo difícil, chegou o tempo da cura. Amém? Que agora, nesse momento, que você que está passando por algum momento difícil na sua vida, que chegue a cura até você, em nome de Jesus, e creias que esse é o tempo de curar. Amém? E eu tenho essa boa notícia para te dar. Não ficarás carregando angústia, sofrimento por muito tempo. E você pode matar aquilo que está te matando. Amém? Trazendo essa confiança em Deus e essa fé em Cristo Jesus, que Ele pode mudar essa situação. Amém? Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Há tempo de curar. Há tempo de derribar. Tem um momento onde algo foi construído, foi muito belo, mas aquele foi um tempo de Deus para ganhar alguma experiência, mas esse tempo chegou e é o tempo da desconstrução. Amém? Muitas das vezes é preciso desconstruir para reconstruir. Exemplo disso é a nossa vida com Deus. Há um tempo em que nós caminhamos sem Deus, nós caminhamos sem o dono do tempo, não entendendo que Ele tem o controle de todas as coisas, e nós construímos muitas das vezes castelos em areia, e tem momento que é preciso ser derrubado para que possa ser reconstruído. Uma casa firme, uma casa edificada sobre a rocha, amém, eterna, que é Cristo Jesus. Amém? Porque pode vir o mau tempo, pode vir as tempestades e a casa permanecerá de pé. Amém? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os sentinelas. Amém? Então, portanto, há tempo sim de derribar, mas há o tempo de edificar. Há o tempo de edificar a nova casa. Amém? Há um tempo de edificar em tudo que formos fazer em nossas vidas. Colocarmos o dono do tempo como centro. Amém? Como principal. Amém? Então, Deus nos dá tempo de edificar. O que nós estamos fazendo com nossas vidas? Nós estamos andando com uma construção precária, caída. Então é tempo da edificação. E quem edifica? Só o dono do tempo. Amém? É trazer o dono do tempo para essa construção. E esta construção será reedificada. Amém? E há tempo de chorar. O choro, ele é necessário, porque muitas das vezes o choro, ele lava a alma. O choro, ele faz com que o corpo, muitas das vezes, onde está passando por momentos muito difíceis, o choro, ele faz com que nossos corações, os nossos joelhos, eles se prostrem diante do dono do tempo. Amém? E não tem nada melhor do que chorar aos pés do dono do tempo, chorar aos pés de Cristo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas há tempo de chorar sim, amém? Porque nem tudo são flores, há também os espinhos. E com Deus, com o dono do tempo, nós podemos passar pelos momentos difíceis, mas sabendo que existe um Consolador, o Espírito Santo, aquele que Jesus enviou para estar conosco até a consumação dos séculos. Eu posso ouvir um amém? E há tempo de rir.
o segredo é confiar em Deus, porque esse momento do choro vai passar. Esse momento é tempo de experiência com o dono do tempo. Esse tempo é o momento de amadurecimento. Esse é o tempo de rever aquilo que estamos fazendo com o tempo que Deus nos dá. Porque, é muito rápido. Amém? A vida, ela é comparada como uma fumaça. A fumaça, ela se levanta muito forte, depois ela vai se esvaindo no próprio tempo. Assim é a vida humana. Amém? Porque Deus, Ele quer nos dar uma vida que vai além dessa vida humana. Porque a vida que Ele quer nos dar, Ele quer nos fazer cidadãos dos céus, como diz a palavra de Deus. Deus, Ele quer fazer com que possamos um dia para sempre estarmos habitando nos céus. Porque Jesus diz em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito, vou preparar-vos lugar, para onde fores, estejais também comigo. Amém? Porque Jesus vai na frente, Ele vai abrindo caminho. Amém? Ele vai para preparar-nos lugar. E já tem um banquete no céu, não me canso de falar, porque já está tudo preparado. Amém? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, amém? Existe um reino preparado para aqueles que confiam em Deus e viverão para sempre, sem choro, sem lágrimas, sem dor. Amém? Mas enquanto isso, Deus dá esse tempo para nós, de tempo de rir. Amém? Mas também é um tempo de prantear. E quando nós falamos na palavra prantear, nós falamos com um certo pesar. Mas há necessidade, porque este é um tempo dado por Deus. Amém? Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, que logo a seguir vem e tempo de saltar. Amém? O pranto, ele não será para sempre, mas terá um momento que Deus, o dono do tempo, dará a condição de saltar. Amém? E saltar significa só quem está com vitalidade é que pode saltar. E Deus dá essa vitalidade no homem para que ele possa, depois do pranto, ele possa se reerguer de novo e continuar vivendo debaixo do tempo que ele dá. Amém? E aqui nós vemos que as palavras, elas vão se encaixando dentro de uma ordenação de Deus. E nós vemos que tudo tem um encaixe e há para nós uma compreensão. E essa compreensão, ela não é humana, mas ela é a compreensão que o dono do tempo nos dá, dentro daquilo que no seu tempo as nossas mentes conseguem captar, compreender, para discernir e colocar em prática. Amém? E aqui no versículo 5 ele diz: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Amém? O momento onde é preciso espalhar pedras. E nós sabemos que pedras, elas têm significados. Porque pedras, quando nós pensamos em pedras, nós pensamos em algo que vai construir, que vai edificar alguma coisa. Mas é preciso, antes da construção, é preciso espalhar, né? E também diz que é tempo de ajuntar pedras. E também nós podemos compreender que é um tempo se nós estivéssemos preparando o terreno para a construção de algo que estará sendo importante para nós. Então nós vamos espalhando, nós vamos nos comunicando com muitas pessoas, nós vamos tendo a oportunidade de pisarmos em vários terrenos, nós temos a oportunidade de estarmos entrando em contatos, mas há um tempo que nós poderemos juntar, né? Nós poderemos juntar aquilo que foi espalhado. E nesse momento, nós poderemos ter um tempo de abraçar. É esse tempo do ajuntamento, né? Então, há esse tempo de abraçar, mas também há o tempo de afastar-se do abraçar.
Amém? Então Deus nos dá um tempo. Também Deus, Ele nos leva para outros momentos, outras situações onde nós estaremos ali debaixo do tempo dele para um propósito dele. Então nós estaremos deixando de abraçar para, com certeza, novos abraços. Amém? E não tem como, veja bem, segurarmos nada. Tudo, o próprio tempo, a seu tempo, ele vai levando, ele vai trazendo, ele vai levando, mas precisamos entender que nesse leva e traz do próprio tempo, o dono do tempo, ele nunca se afasta de nós. O dono do tempo, ele continua acima do céu, porque abaixo do céu ele tem comando desse tempo para as nossas vidas, mas acima do céu, o dono do tempo está no controle de tudo. Amém? O tempo passa, todas as coisas passam, a vida muda, mas o dono do tempo permanece intacto. Amém? Porque o céu, ele continua intacto, o céu continua o mesmo. Amém? E Deus prepara coisas especiais, maravilhosas dentro desse tempo que Ele nos dá para que nós possamos verdadeiramente estarmos buscando o dono do tempo, para conhecermos, experimentarmos o melhor dele ainda aqui nesse tempo presente. Amém? Estamos terminando, mas aqui a palavra de Deus vem falando que há tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Nós temos esse tempo das buscas, buscamos sonhos, buscamos aquilo que acreditamos que será bom para nós. Deus nos dá a oportunidade de buscarmos e a palavra de Deus diz que quem busca encontra, quem bate a porta se abre, mas que nós possamos estarmos buscando verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A importância da busca, o que nós temos buscado é realmente do agrado do dono do tempo. Nós temos buscado coisas que nos acrescentam, que acrescentam nos nossos, que acrescenta nas vidas daqueles que o Senhor coloca diante de nós. Nós precisamos verdadeiramente buscarmos aquilo que vai edificar a nós e edificar ao outro. Amém? Mas aqui diz a palavra de Deus que há tempo de buscar e há tempo de perder, porque muitas das vezes aquilo que acreditamos que será para sempre não será, porque se encontra aqui nesse tempo de Deus, mas debaixo do céu. Amém? Então, nós poderemos buscar, nós poderemos encontrar, mas também há um tempo que nós perderemos. Amém? Porque tudo tem um prazo de Deus, tempo estabelecido por Deus, porque nós não podemos sairmos da presença de Deus. Amém? Porque a seu tempo, Ele faz e refaz, e Ele constrói e reconstrói. Ele é aquele que permite o nascer e permite morrer, mas graças a Ele permite que nós possamos ter um novo nascimento eterno nele. Amém? Então, é o tempo que Deus nos estabelece para também o tempo de guardar e o tempo de deitar fora, porque muitas das vezes guardamos coisas, muitas das vezes temos até um tempo de, se tivermos a oportunidade de algum bem material aqui na terra, guardarmos, mas tempo de deitar fora, porque nada levaremos conosco, apenas a presença de Deus, a fé em Deus. Amém? E aquilo que o Senhor nos deu, para que nos dê a garantia da salvação e da vida eterna. Amém? Porque haverá em nós, Deus, um selo da promessa, da salvação. Amém? Porque precisará ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Amém? E tudo que nós fizermos aqui é para um dia estarmos entrando nos céus e primeiro ouvindo o nosso nome para ver se está no livro da vida para entrarmos nos céus. Amém? E Deus nos dá esse tempo de guardar. O que tens guardado? Tens guardado no seu coração riquezas que nem a traça e nem a ferrugem consomem? É isso que Deus quer. São as riquezas dos céus. Amém? Porque as riquezas aqui da terra, o Senhor diz para que não ajuntemos tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntai tesouros nos céus. Amém? E há esse tempo de
deitar fora não serve mais. Então vamos seguir em frente, caminhando, olhando para o dono do tempo. Amém? E há tempo de rasgar, tempo de coser, tempo em que as coisas serão rasgadas, nada dura para sempre, e a vestimenta, aquilo que nós temos, que nós guardamos até por um tempo, uma bolsa, uma mochila, um calçado que possa ser de novo costurado, aquilo que possa de novo ser mantido um tempo, em que a gente possa ajeitar, porque eu gosto tanto, então vamos costurar, vamos ver alguém especializado no assunto para reconstruir. Mas Deus ainda dá um tempo de coser de novo, de manter de novo como se tivesse novo, mas é só um tempo, porque depois não vai poder ser mais reaproveitado, e esse tempo também Deus nos dá. Deus nos dá o tempo de nos calar. Deus nos dá o tempo de falar. E nós precisamos sabermos que dentro do tempo do Senhor, qual é o tempo de calar? O calar, muitas das vezes, é falar em silêncio e responder, dar respostas tremendas de que falando nós não daríamos tal resposta. Amém? Mas há um tempo em que não deve ficar calado, mas deve falar, porque o Senhor, no abrir de nossas bocas, Ele nos instrui ao que devemos falar. Amém? E todo esse tempo é dado pelo dono do tempo. Amém? Há tempo de amar. O quão bom é o tempo de amar, não é mesmo? Mas nada é para sempre. Amém? Haverá um tempo da despedida. Amém? Mas o dono do tempo prepara. O dono do tempo também prepara o tempo de aborrecer. Quantas pessoas às vezes juram amor eterno e chega um momento em que se aborrecem e se afastam. Amém? E tudo isso é tempo de Deus. Amém? Por isso precisamos estarmos ligados com Deus para entendermos aquilo que é colocado pelo inimigo de nossas almas e aquilo que é determinado por Deus. Amém? É um tempo que Deus nos dá. Então, no tempo de amar, vamos aproveitar aquilo que Deus nos dá, porque quando vier o tempo do aborrecer, possamos ter a instrução de Deus para estarmos mantendo, porque se for amor, o amor ele não acaba, o amor ele é eterno, o amor, a fonte dele é Deus, precisa estar em Deus. Amém? E há tempo de guerra, tempo de guerra, mas chegará um dia que haverá paz, e paz só em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa verdadeira paz, e Ele é o dono do tempo. Amém? Se estivermos ligados, buscando a cada dia mais o dono do tempo, mesmo vivendo em guerras, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós teríamos tribulações, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Ele é a nossa paz. Se Ele venceu o mundo e estando nele, seremos mais do que vencedores em seu nome. Amém? Eu posso ouvir um amém? E aqui, finalizando, diz que, no versículo 11, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que fez desde o princípio até o fim. O homem ele não tem essa condição de descobrir toda a obra de Deus, do começo até o fim. Porque Deus, ele é um ser que ele não foi criado, ele já existe e ele é eterno. Então não tem como o homem ver o início da obra dele nem o fim. E a palavra de Deus diz que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E Jesus é aquele que ele é o princípio, o meio e o fim. Então, quando Deus ele envia Jesus Cristo, o homem ele tem a oportunidade de conhecer através do Espírito Santo de Deus a criação de Deus.
onde ele se vê dentro dessa criação. E através de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de compreendermos que Jesus, que está desde antes da fundação de todas as coisas, Jesus Cristo, ali, ele é aquele que para nós, ele é esse princípio, porque nós temos essa vida com Cristo, essa vida que Deus envia a Cristo para nos ensinar a conhecê-lo. Amém? É um mistério de Deus, isso. Portanto, Jesus Cristo, ele é o princípio, é o alfa, e ele é o ômega, e ele é o fim. E o fim está, nós vemos que o fim de todas as coisas aqui da terra, debaixo do céu, Deus, ele deixou em Apocalipse. E Jesus Cristo, ele é aquele que revela, traz as revelações do fim, do Apocalipse. Está no Apocalipse para João, para escrever tudo aquilo que ele dá a ele. Então, aqui está registrado o fim debaixo do céu, mas a eternidade com Deus para sempre. Eu posso ouvir o amém? Portanto, continue buscando o dono do tempo para conhecer de fato a Jesus Cristo, o autor e o consumador de nossa fé. E conhecendo verdadeiramente a Jesus Cristo, conheceremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Porque é um só Deus. Amém? E aí ficaremos de fato entendendo quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o dono do tempo. Amém? E aqui encerrando no versículo 15, ele diz: o que é, já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Deus, ele pede conta do tempo que ele deu para nós, o que nós estamos fazendo com esse tempo, porque um dia todos estaremos diante do tribunal de Deus, prestando contas a ele. Amém? Aquele que morrer com Cristo, recebendo salvação, ele é aquele que não passará pelo tribunal. Amém? Porque ele já tem o livre acesso por causa do seu nome escrito no livro da vida. Mas aquele que segue sem Jesus passará pelo grande tribunal de Deus. Amém? Que nós não precisemos passar pelo tribunal de Deus, mas que nós possamos ter acesso direto ao dono do tempo, estarmos com ele, no tempo dele, no Kairós de Deus. O Kairós de Deus é o tempo dele. Amém? Porque a sua palavra diz que um dia para nós, para ele, é 1000 anos. Então, imagines o Kairós de Deus e será a eternidade com ele. Teremos o tempo para aproveitarmos aqui e aqui conhecermos o dono do tempo, para estarmos todo o tempo na eternidade com ele. Amém? Eu posso ouvir um amém? Muito obrigada por estar conosco todo esse tempo que é dado pelo dono do tempo. Amém? Que possas aproveitar o melhor do seu tempo que Deus coloca na sua vida para conhecer melhor o dono do tempo e aproveitar ao máximo esse tempo que Deus te dá. Amém? Eu posso ouvir um amém? Muito obrigada por estar conosco até agora. Deus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família e que Deus te dê o melhor do seu tempo para estares aproveitando ao máximo o melhor de Deus. Amém? Um grande abraço. Receba um abraço que eu não posso dar, mas diretamente do Espírito Santo. Amém? Que seja um abraço que eu não posso dar, porque eu não posso dar abraço de cura, mas o Espírito Santo pode. Amém? Sejas curado aí no tempo de Deus. Amém? E que sejas alegre, feliz no Espírito Santo de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Continue curtindo, deixando seu like, comentando. Comenta aí, vai e também esteja compartilhando esta mensagem. Se foi edificante para a sua vida, deixe que seja edificante para outros. Amém? E, se inscreva no canal. Amém? E deixe que o youtuber entenda que assim que esta mensagem chegar até a ele, que vá até a você. E mesmo que o youtuber não conheça o seu endereço,
o dono do tempo conhece. Amém? E que você esteja, aproveitando o tempo que o dono do tempo te dá. Amém? Para viver uma vida plena de paz. Que só Jesus Cristo, que está aí dentro de você, tem para te oferecer. Amém? E sentindo através do Espírito Santo de Deus, envolvendo sua alma. Amém? E te reerguendo. Amém? E que você possa estar, muito feliz com o dono do tempo. A paz do Senhor Jesus. E até o próximo momento no tempo que Deus nos der. A paz. Eu posso ouvir um amém? A paz.